Bom dia, 8 de março de 2023, Dia Internacional das Mulheres, né? Então, inicialmente, parabéns a todas que estão nesse dia sendo relembradas, todas, sempre, e, infelizmente, uma colocação péssima nas pessoas que estão sendo relembradas todo dia. Eu acho que, na verdade, o dia é todo dia. Pode haver, sim, é uma data de relembrar a mais, mas eu acho que todos devem ser relembrados todo dia. Que na verdade todos nós somos vitoriosos, né? E hoje é um dia mais específico para se dedicar às mulheres por conta de eventos que já houve no passado e de sofrimento grande, onde os grandes mártires e sofredoras foram eventos com as mulheres especificamente. Então, mais do que merecido, um dia específico a mais para se relembrar, para se comemorar. A gente sabe que nem todo momento, nem todo lugar você tem o mesmo tipo de possibilidade de momento feliz, né? De respeito, de dignidade. Isso aí acontece porque o ser humano tem muito de valores diferentes, em culturas diferentes, lugares diferentes, são épocas evolutivas diferentes em cada lugar que se apresenta. Então, infelizmente, esse tipo de distância entre essas situações, esses lugares, isso acontece. Então, o que nós temos todos de trabalhar é para que haja futuramente algum tipo de forma de homogeneizar o respeito e homogeneizar as condições de trabalho, de viver, de coexistir de forma harmônica. Aí sim, o ser humano, como um todo, será melhor valorizado. Mas hoje aqui eu venho relembrar uma patologia que é frequente, muitas vezes, que é linfedema. E por que a relação? Porque hoje eu vou falar um pouco, não do linfedema específico de membro inferior, que pode acometer homem, pode acometer mulher. Mas vamos falar um pouco aqui ficou um pouco ruim, da cadeia linfática, né? Perimamária, de membro, quando da patologia específica do câncer de mama, que é muito mais frequente em mulheres. Homens, 1%, vamos dizer assim, mas a mulher é mais frequentemente acometida e o edema que vem do membro superior, ele é bem exuberante depois, né? Aqui dá um exemplo da rede, tá? Ela pega aqui o membro superior para drenar para o tórax, tem a rede perimamária, as redes abdominais centrais, ponto de conexão na rede cervical, porque você vê que é tudo interligado, tá? Então essa rede toda interligada faz com que haja necessidades de procedimentos específicos para tratar isso daí. Quando na cirurgia de mama é realizada e há um esvaziamento ganglionar, o que significa isso? As lângrias, as gânglias, os linfonodos, como assim são chamados, devem ser muitas vezes retirados para que não haja dúvida sobre a presença ou não da doença neles, que deles se dissemina. Aí é onde é o negócio. Quando há uma dúvida, você tem que fazer biópsia, você tem que fazer análise do tecido, tira aquele fragmento para você depois fazer a análise histopatológica, a análise imunistoquímica, que são exames mais aprofundados para saber se existem células neoplásicas nessa rede, que daqui se dissemina para a corrente sanguínea. Então a rede linfática, aqui representada, é aquela com os líquidos que tem dentro dela, com as proteínas, com os quilomicrons, com as células de defesa imunológica, com anticorpos e muitas vezes células neoplásicas, daqui se difundem, vão para cima na região cervical, onde há um ponto de conexão da rede linfática com a rede venosa, cai na corrente sanguínea e se dissemina. Aí é bronca, né? Então, o que é que tem que ser feito? Exame, por isso que a neoplasia mamária deve ser sempre investigada, né? Você vai ver com seu ginecologista, vai com o mastologista, análise do histórico familiar, o autoexame, questões alimentares, hormonais, reduções de peso, porque para pessoas que têm um peso acima da média, o índice de massa corporal elevado, aumenta certos riscos e mais dificuldades. Então você tem alteração de produção de hormônios, você tem dificuldade de dar diagnóstico no exame de palpação, porque a mama às vezes é muito grande, a obesidade axilar também dificulta, né, o exame físico. Uma mamografia pode se tornar mais desconfortável, dependendo do equipamento, mais dor, incômodo ao exame. Ultrassonografia tem que ser com uma resolução melhor, a máquina com melhor acurácia de exame para ter melhores resultados. Então isso tudo começa a fazer interferência no diagnóstico precoce e no tratamento posterior. E lembre-se, é uma doença estigmatizante, é uma doença que vai gerar
um dano grande emocional e físico, né? Um tratamento realmente complicado depois. E aí o que é que a gente tem? Muitas vezes, como consequência, vem linfedema. Tá? Tá aqui o linfonodo, né? Que é a estrutura que vai receber o fluido, tá aqui, como algumas pessoas chamam de nódulos linfáticos, gânglio linfático, lândrias, que algumas pessoas chamam dessa forma, tá? E essa estrutura vai fazer a filtragem, prepara, recebe, libera célula, libera anticorpos, tá? E às vezes está aqui também a resposta se você tem célula nesse canto e qual a extensão do tratamento. Por quê? Se o tumor está localizado apenas na mama, é uma forma de tratar. Se ele já está pegando a rede linfática que veio para aqui, já é um tratamento mais agressivo. Se a suspeita de disseminação daqui para outro ponto, passa a ter uma outra classificação, um tratamento mais agressivo ainda. Se essa área que for operada depois está sujeita a traumas, a pancadas, dependendo do que foi feito na área da axila, para esvaziamento dessa rede, retirada desses linfonodos em massa, tá? Você vai ter uma rede mais comprometida e isso irá gerar um membro mais inchado, mais linfedematoso, com linfa, que é o líquido, acumulado dentro da rede do braço, não passando pelos linfonodos axilares que foram removidos. O braço vai ficar mais cheio de líquido pesado. Isso faz com que a pele também vá se distender. O líquido vai sair da rede linfática para a gordura e para os tecidos intramusculares, articulares, fica aquele bração pesadão. Algumas pessoas que não têm uma massa muscular potente, desenvolvida, pode fazer com que o braço sofra uma queda, uma luxação, desencaixa às vezes o osso do ombro e às vezes luxações de repetição tornam inviável até o procedimento de reposicionamento, as cirurgias que às vezes é necessário fazer, né? E consequentemente vai ter problema em cima de problema e se torna um ciclo vicioso. Então se possível sempre trabalhar a musculatura de membro superior para qualquer eventualidade da vida. Certo? Você está no seu dia a dia, pode escorregar, carregar uma mochila, pegar uma bolsa, ajudar uma pessoa, amparar uma própria queda, trabalhar membro superior. Na eventualidade de uma situação dessa, continua fazendo o seu serviço de trabalhar membro superior, musculatura. Para quê? Melhorar a rede que vai ser proposta uma cirurgia. Pós-operatório, continua da mesma forma. A alimentação direcionada, se puder, para ajudar essa rede linfática residual a não sofrer com impactos de alimentos excessivamente gordurosos e com proteínas de estrutura molecular muito diferente. Por exemplo, é melhor comer uma carne de boi do que ostra. Porque o molusco ele é muito diferente da proteína do que o mamífero, que é o boi. Tá? Então, mas a carne de boi é melhor, não é isso que eu estou falando. Aqui apenas a estrutura da molécula do molusco, da proteína do molusco, ela é muito diferente e muito mais comprometedora para a rede do que a molécula do boi, que faz menos mal. É isso, em termos moleculares de estrutura, tamanho e peso de molécula, tá? Caso a caso, depois vai se avaliando. Até porque há pessoas que comem certas coisas que devia fazer mal e não faz. E tem gente que come o que devia fazer bem e não faz também, porque é variação individual. Cada pessoa vai ter a sua reação própria. Então, daí para frente, é ser avaliado e acompanhado. Tá? Continuando com a rede linfática, está aqui a estrutura por dentro do linfonodo, tem artéria em vermelho, tem veia e tem os vasos linfáticos. Isso tudo aqui dentro trabalha para produzir as coisas. Tá? Parte ainda da rede linfática e da estrutura que trabalha isso é o baço e o timo, que está aqui no meio. Tá? Um braço e uma perninha inchadinha, um membro com uma linfangite, uma situação inflamatória, que pode ou não ter uma infecção associada, mas muitas vezes tem, no caso aqui uma perna com uma infecção de repetição, entrada da linfa no sistema sanguíneo aqui em cima, no ponto de conexão, e aqui uma pessoa que está sofrendo um procedimento de bombeamento intermitente com equipamento que ajuda a fazer isso. Nem sempre é a melhor opção, mas às vezes é o que ajuda, tá? Porque dependendo de como essa rede foi danificada de todo o processo de tratamento, o bombeamento pneumático pode estourar a própria rede residual e piorar o caso. Mas, é como eu disse, caso a caso tem que ser avaliado.
tá? Aqui está demonstrado uma mulher, especificamente, provavelmente uma patologia associada a isso que a gente falou e um equipamento que existe para poder ajudar no bombeamento, tá? Aqui, exemplo da rede intraabdominal, intratorácica, então a gente tem isso no corpo todo, que tudo se conecta, tá certo? Então fica essa lembrança, parabéns novamente às mulheres, mas relembro que a patologia mamária é algo que deve ser extremamente respeitado, deve ser valorizado, queixas, não é apenas quando faz o exame de mama avaliar a mama em si, mas os tecidos perimamários, cadeia axilar, fazer o exame de mama, cadeia supraclavicular, às vezes, muitas vezes, pescoço também para ser avaliado. Região infraclavicular, abaixo da clavícula, e lógico fazer a comparação com o lado oposto, porque muitas vezes você tem problema de um lado, mas às vezes tem do outro que está no começo também, tá certo? Às vezes mamárias laterais aqui, que às vezes elas são comprometidas, às vezes com a trombose de veia mamária, tá? E é um fenômeno que às vezes anuncia que tem outro tipo de problema. Então é isso. Fica essa lembrança não apenas do dia comemorativo, mas também de uma patologia que é extremamente importante e prevalente no sexo feminino. Tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos continuar falando mais de situações que a gente pode ajudar as pessoas. E se Deus quiser, a gente continua firme e forte nessa campanha juntos para todos nos ajudarmos. Bom dia.